Fala, meus amigos, aqui é o Mark da American Titan, escola de inglês, hoje voltada para aula online, né? A gente tem feito trabalho de aulas online, então não importa em que parte do Brasil ou do mundo você está vendo esse vídeo, se você quiser fazer aula de inglês com a gente, basta entrar em contato e você pode ter a sua aula pelo Zoom, pelo Skype, da forma que for mais conveniente. Eu tenho uma dica rápida hoje do inglês em relação ao DNA das perguntas. Existe uma grande diferença entre os idiomas, a forma com que eles se comportam. Não adianta aprender só o equivalente daquela palavra da sua língua mãe no inglês que não vai funcionar. Eu sei o que é carro, car, ok, mas na hora de você estruturar uma frase, estruturar uma pergunta, você precisa respeitar o DNA dela, a estrutura dela. O DNA das perguntas em inglês, eles são compostos por algo que a gente chama de vaso. Não é bem vaso, né? É V-A-S-O, mas é W-A-S-V-O. Wasvo, mas para ficar mais fácil para lembrar, eu falo para os meus alunos vaso. O que seria o vaso? É a estrutura da pergunta. Quer perguntar em inglês correto? Siga esses passos, você nunca vai errar. Por exemplo, onde você mora em inglês? Se você é brasileiro, você vai pensar em português na hora de fazer a pergunta e vai perguntar where you live. Ao pé da letra, olha só, onde? Where? Você, you, mora, live. Mas não é assim que funciona. O inglês, ele respeita esse W-A-S-V-O, W-A-S-V-O. Ou seja, primeira coisa, esse W representa perguntas que começam com WH. Who, what, where, when, why, how much, how many, how far, how often, how old. Então, a primeira coisa que você coloca, onde você mora? Onde? Where? Aí vem para a segunda coluna, essa segunda coluna que nós não temos no português, que é a coluna dos auxiliares. Eles indicam o tempo gramatical da sua pergunta. Você está perguntando no presente? Usa o do, usa o does. É no passado? Did. É no futuro? Will. É no present perfect? Have. É no past perfect? Had. É no condicional? Might, may, must. É conselho? Should. Então vai ser nessa coluna que vai ser a diferença entre o português e o inglês e uma pergunta bem feita. Então, onde você mora? Where do you live? Where do you live? É assim que você monta. Uma outra pergunta no passado, vamos ver. Onde você foi? A língua portuguesa conjuga o verbo no passado até na pergunta, no inglês não. O inglês você precisa usar um auxiliar que mostra que a sua pergunta é passado. É como se toda vez que você perguntasse, você levantasse uma bandeira para mostrar para a pessoa em que tempo você está perguntando, porque o verbo se mantém na mesma posição sempre. Por isso que nós dizemos que o inglês é a língua mais fácil que tem, por causa dessas vantagens. Então, onde você foi? Where, primeira coluna, W. Segunda, o auxiliar. Qual é o auxiliar do passado? Did, correto? Where did you, mantém o verbo ir na forma normal. Where did you go? É isso, ok? O que você pode fazer? O que você pode fazer? O que em inglês? Primeira coluna, W, what. Depois vem o auxiliar, poder, can. What can you do? Siga essa linha e vocês nunca vão errar. Outro exemplo, vamos tentar uma pergunta mais difícil aqui, ó. Quantas vezes você foi ao médico esta semana? Eu não vou me prolongar aqui, mas esse tipo de pergunta deve ser feita com o present perfect, porque a gente está falando de repetição. Tem um vídeo aqui meu sobre present perfect, é só clicar e assistir. Quantas vezes você foi ao médico esta semana? Quantas vezes? Primeiro passo, vai lá no vaso, é o W. Quantas vezes? How many times? 3 palavras numa coluna só. How many times? Qual que é o auxiliar do present perfect? É do, did, é have? É have. How many times have? Pessoa, sujeito, you, verbo, been. Ao pé da letra, quantas vezes você esteve? How many times have you been? E aí o resto você coloca no O, que é a última coluna, no others. How many times have you been to the doctor this week? Fiz a pergunta. Ok?
Toda vez que você pula do where, do who, do what para uma pessoa, guarde na sua cabeça, já está errado. Tem que parar aí. Porque precisa ter a coluna do auxiliar. E qual que é? Exatamente aquela palavra que indica que tempo você está perguntando, se é passado, presente, futuro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica no like aí para ajudar a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações. E até a próxima. Leia bastante, não esqueça que isso ajuda também a memorizar o vaso de uma forma mais natural. É claro que aqui eu só destrincho para que vocês saibam que existe a estrutura, mas aprenda de uma forma mais natural, lendo, assistindo e praticando. Um abraço a todos.